Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Empresa é condenada a indenizar trabalhador que sofreu bullying após emagrecer 40 quilos. Pesquisa revela que jovens recorrem ao trabalho voluntário como alternativa para valorizar o currículo. E no bloco de entrevistas, a psicóloga Rose Ellen Shimabuco fala sobre violência e assédio no trabalho. O Hora Extra está começando agora. Uma empresa do ramo de logística em Goiânia foi condenada a pagar indenização por danos morais a uma auxiliar de transporte que sofreu bullying no ambiente de trabalho por ter emagrecido 40 quilos em uma dieta para emagrecimento. Ele foi vítima de boatos de que estaria com AIDS. A busca por uma vida saudável com a prática de atividade física e reeducação alimentar levou Juscelino a emagrecer mais de 40 quilos em 6 meses. Saiu de 132 para 90 quilos. Mas o que era para ser comemorado acabou sendo motivo de bullying na transportadora onde ele trabalhava. É que o coordenador começou a espalhar a notícia de que o auxiliar de transporte sofria de doença grave. Ele um dia me viu, olhou assim e falou para mim assim: cara, o que você tem que dar mais jeito? Eu, não, reeducação alimentar. Não, isso aí, a magreza sua tem 3 letras, HIV. Falou uma vez. Eu repreendi ele, falei, rapaz, existe brincadeira. Falou a segunda vez de novo. Isso na frente dos colegas? Na frente dos colegas, em reunião. Eu era cipeiro na empresa. Eu trabalhava como membro da CIPA, presidente da CIPA da empresa. E ele, toda vez que me via, falava: ei, o motivo seu da sua magreza é HIV. Juscelino conta que reclamou sobre o constrangimento para outro superior e o Departamento de Recursos Humanos, mas ninguém tomou atitude. O sentimento de humilhação era constante. Eu me senti um lixo, né? Porque você conseguir emagrecer 42 quilos, sair do número de uma calça de 52 para 48 e o cara vem falar para você que você tá com AIDS, a pessoa se sente um lixo nesses momentos, né? Eu ia no beber água, o pessoal ficava dizendo para mim: não bebe água no copo dele não que você vai pegar AIDS, não encosta nele não que você vai pegar AIDS. Então era muito constrangido para mim. Então eu resolvi sair da empresa, procurei um advogado para mim sair da empresa porque não dava mais para trabalhar naquele local. Essa psicóloga explica que o assédio moral no ambiente de trabalho traz muitos prejuízos para o empregado. As práticas de assédio moral no trabalho abalam a identidade do trabalhador. E a nossa identidade é muito vinculada ao nosso trabalho. Então, se o trabalhador passa a conviver num ambiente em que ele é constantemente diminuído, humilhado, ele passa a trazer isso para si próprio. Então a gente tem impactos na personalidade da pessoa, pode ter casos de depressão, síndrome do pânico, alta ansiedade, porque a própria identidade da pessoa sobre quem sou eu, já que eu sou o que eu faço, acabam gerando sérios problemas de saúde mental, especialmente. A situação se tornou tão insuportável que Juscelino decidiu sair da transportadora e procurou este advogado para ajuizar um processo trabalhista. Quando chegou o dia da audiência de instrução, etapa do processo em que se colhe o depoimento das testemunhas e se tenta um acordo, a empresa não compareceu aqui à Justiça do Trabalho. Com essa ausência, o juiz já entendeu que as alegações do trabalhador são verdadeiras. Segundo o magistrado, houve sim preconceito por parte do coordenador e ele agiu com intenção de ofender, o que torna o fato ainda mais grave. Resultado da história, a empresa foi condenada a pagar uma indenização de R$5 mil por danos morais. Eu fiz o pedido baseado no salário dele, então foi devido ao fato que aconteceu bastante grave, eu fiz o pedido de um valor de 100 vezes o salário do trabalhador. O tribunal optou por não entregar um valor a maior aí que a gente estava esperando. Contudo, o reclamante ele optava por ver essa condenação, ter restaurado a sua honra, a sua imagem perante a empresa e os trabalhadores lá, seus colegas. Né? Eu estou honrado por ter ganhado, não foi o que a gente esperava, mas tá bom tamanho. Juscelino superou essa fase, mas para quem passa por situação semelhante, o advogado traz algumas orientações. Com certeza ela deve ter provas do que está acontecendo com ela ali. Isso pode ser provado tanto documentalmente, que é mais difícil no caso, mas também com testemunhas. Então, colegas, conhecidos que presenciam esses fatos ocorridos na empresa devem subsidiar o processo que ele vai ingressar na justiça. Procurar um advogado que ele tenha confiança e entrar com o processo, se ele estiver trabalhando no momento, com uma rescisão indireta, né, porque é um motivo autorizador, ou então
com um pedido de indenização moral, caso ele já tenha saído da empresa. Muitos casos de assédio moral poderiam ser evitados se as empresas tratassem o assunto com seriedade. A postura da empresa é propagar uma cultura organizacional que valorize seus trabalhadores, que respeite as pessoas em suas individualidades. Então, não cabe à empresa decidir se um trabalhador é feio, ou bonito, ou magro, ou gordo, porque o papel da empresa é fornecer um bom ambiente de trabalho para que a pessoa possa trabalhar. Então, as empresas devem ter políticas de combate ao assédio e, uma vez recebida uma possível denúncia, tratar isso de forma séria. Pesquisa revela que jovens recorrem ao trabalho voluntário como alternativa para valorizar o currículo. Além de ajudar pessoas, eles podem também aplicar no dia a dia o que aprenderam na teoria, na graduação. Recém-formado, há quase 2 anos, Saulo se cadastrou no programa de advocacia voluntária do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Por meio do setor de atermação, os reclamantes são encaminhados aos advogados que prestam atendimento jurídico gratuito. Em torno de 3 dias da semana, eu me dedico para fazer o trabalho voluntário entre a entrevista, tá elaborando a peça, protocolando o processo, audiência e qualquer diligência que posteriormente eu tenha que resolver. Para ajudar pessoas de baixa renda que precisam da justiça, ele abre mão de receber os honorários advocatícios. Um gesto de solidariedade que também contribuiu para ele colocar em prática o que aprendeu durante a graduação, além de valorizar o currículo. A partir daqui, as portas se abriram para o advogado, que hoje atua na área do direito trabalhista. A gente dá o máximo, pelo menos é o meu caso, dou o máximo para poder essa pessoa sair ganhando o máximo possível que ela tenha direito, embora alguns casos sejam acordos. Ela me procurou posteriormente para estar atendendo em outra área, inclusive porque ela gostou do meu trabalho, disse que teve uma relação de confiança, que eu acho que é bastante importante entre advogado e cliente, que haja uma relação de confiança. Fazer um trabalho voluntário como este pode ser um pontapé para ingressar no mercado. Muita gente, ainda durante a faculdade, na busca pela experiência profissional, tem recorrido à prática do voluntariado. Uma empresa especializada em programas de estágio entrevistou mais de 4.000 estudantes universitários em todo o país. Desse número, 8,3% participam de algum tipo de trabalho voluntário como forma de investir mais na carreira. Segundo essa gestora de pessoas, para quem busca estágio ou está no início da carreira, o serviço voluntário no currículo faz uma diferença e tanto para os recrutadores. Significa que o candidato desenvolveu habilidades importantes para o ambiente corporativo. A pessoa que vem de um trabalho voluntário, ela já vem com algumas competências mais trabalhadas, mais aprimoradas, como a comunicação, o relacionamento interpessoal, a empatia com o próximo, o dia a dia de uma, vamos dizer assim, de um movimento para cumprir tarefas. Tem a questão de organização, tem a questão de fidelidade com horário, porque ser voluntário não é fácil, né? Porque você vai para um lugar, você exerce uma função de maneira não remunerada. Pessoas envolvidas com atividades sociais também aumentam a rede de relacionamento, o que ajuda a fazer contatos com profissionais da área e ampliar o networking. As opções de serviço voluntário são várias, basta ter vontade de ajudar o outro. Tem vários locais na faculdade, o tanto de experiência que você pode ter na faculdade, não é mesmo? Porque você pode ajudar um professor, você pode ser voluntário numa pesquisa, você tem N possibilidades. E o que é a nossa leitura? Ah, esse está interessado em algo mais. Ele não está lá fazendo protocolar, eu estou lá frequentando a aula. Não, eu estou buscando coisas que vão me acrescentar como ser humano. A prestação de trabalho voluntário pode ser inserido no tópico Experiências Relevantes do Currículo. Para Saulo, a experiência no voluntariado pode fazer a diferença na realização do sonho de ser aprovado no concurso para a magistratura. Mas a recompensa vai muito além disso. Fazer o bem é gratificante. Talvez a pessoa pense, não vou gastar meu tempo para fazer trabalho voluntário, porque não vou ter uma remuneração. Mas ela pensando a longo prazo e para acrescentar mais conhecimento do que colocar à frente o dinheiro é muito importante. E o trabalho voluntário é gratificante também, assim como pessoa, é muito importante.
No próximo bloco, a psicóloga Rosiellen Chimabuco fala sobre violência e assédio no trabalho. O que as pessoas devem fazer para evitar que o trabalho se torne uma fonte de sofrimento? Aguardamos você! O aumento das situações de violência no trabalho vem se constituindo um importante problema de saúde pública, que tem impacto na dignidade e na qualidade de vida das pessoas. Mas como é que essa violência surge e por quê? Como ela afeta as organizações e a vítima? O que o trabalhador deve fazer diante de situações de assédio, agressões e humilhações? Sobre a violência e o assédio no trabalho, nós conversamos hoje com a psicóloga Rosiellen Chimabuco, que é doutoranda em Psicologia do Trabalho. Seja bem-vinda à Hora Extra, Rosiellen. Obrigada, Fabiola. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante, tão pertinente nos dias de hoje. Nós nos identificamos, com o trabalho, que é fonte de prazer, satisfação, independência, realização individual. Mas e quando o trabalho se torna sofrimento em razão de violência, assédio, humilhação? Quais os danos de práticas assediadoras para a vítima? Os danos podem ocorrer em várias esferas, tanto comportamentais quanto físicas e sociais também. Do aspecto físico, os danos de práticas assediadoras vão desde uma simples dor de cabeça, tensões musculares, uma fadiga, falta de ar, até acometimentos mais severos, como doenças gastrointestinais, doenças dermatológicas. Então, aquelas feridinhas que aparecem no corpo, aquela gastrite, aquela dificuldade de digestão. Do aspecto emocional, sentimento de incompetência, de insegurança, conflitos no ambiente de trabalho de uma forma geral. Do aspecto social, podem ocasionar ainda mais, impactos ainda mais severos, como, por exemplo, conflitos no ambiente de trabalho. A pessoa que está sofrendo assédio ou violência no trabalho, ela fica insegura em relação aos seus relacionamentos interpessoais. Sentimento de insegurança, sentimento de solidão, sentimento de desamparo, e não raro, ocasionam também outras patologias, como depressão, estresse, síndrome de burnout e outros. Algumas estatísticas falam das potenciais vítimas que seriam as mulheres. E sobre isso, a Carol Piva, que é servidora do TRT, faz uma pergunta. Olá, Rosiellen. A gente sabe que o assédio moral afeta mais diretamente a vida das mulheres. Em termos psicológicos, como ele afeta concretamente a vida dessas vítimas? Bom, o assédio, ele é um tipo de violência. Obrigada, Carol, por sua pergunta, Uma pergunta muito pertinente também. De uma forma, o assédio moral é uma forma de violência no trabalho um pouco mais sistematizada, O que configura o assédio é a sistemática, é a recorrência, E da mesma forma que a violência, de uma forma geral, traz impactos negativos para a saúde do trabalhador, o assédio traz impactos ainda mais severos, uma vez que aquilo que ele vivenciava em termos de insegurança, em termos de tristeza, em termos de sentimento de desamparo, ele é acentuado. Isso passa a ser persistente, passa a ser crônico na vida dele, do trabalhador. Então, não raro acontecem impactos que vão levar a adoecimentos como a depressão, como o estresse, o transtorno de estresse, o transtorno de ansiedade generalizada e a síndrome de burnout, síndrome do pânico e outros impactos nocivos para a saúde física e emocional, como eu disse. Rosiellen, quais os contextos, situações mais vulneráveis que favorecem a violência no trabalho e como ela se caracteriza? Vale lembrar que a violência no trabalho, ela tem dois componentes, A organização, como a organização ela se molda, E as relações psicossociais no trabalho também. Então, o contexto adoecedor é aquele que tanto a organização quanto as relações, elas estão de uma certa forma, elas estão sendo negligenciadas, Então, organizações que não têm as regras claras, sejam essas regras de método, de processos de trabalho, quanto regras de comportamento, tendem a ser mais suscetíveis às violências no trabalho. Então, é aquele chefe que cobra demais
para além da medida dos seus trabalhadores, da sua equipe de trabalho. São aquelas relações que invadem a privacidade das pessoas, onde não se tem ética, né? Não falta ética, falta bom senso no tato com o trabalhador, com sua equipe. Então, organizações onde as relações são mais fragilizadas, onde não se tem estruturas bem definidas de gestão de pessoas e de gestão de uma forma geral, são mais suscetíveis ao adoecimento no trabalho. Uma coisa interessante, né, no relatório que você me passou é sobre a questão do comportamento perverso de uma pessoa que pode contaminar outros colegas. Como é que é isso? Muitas vezes a violência no trabalho ela acaba sendo institucionalizada, né? Então é aquela chefia que é adoecedora, que ela é violenta na sua forma de tratar os seus colegas e de uma forma hierárquica, esse adoecimento, esse adoecer, ele vem sendo institucionalizado e vai passando para os níveis mais baixos da hierarquia, né? O comportamento perverso, ele perpassa por isso também. Se eu tenho uma gestão que age dessa forma e institucionaliza esse comportamento na organização, passa a ser parte da cultura da organização ser assim também. Então, quando entro numa organização que já tem esse clima, né, essa cultura de persividade, né, de violência, de violência também com o trabalhador, né, no jeito de falar, no jeito de cobrar, no jeito de passar as demandas para frente, eu acabo me inserindo nesse meio, reproduzindo esse jeito de me comunicar e de cobrar também, de me posicionar no ambiente de trabalho, porque fica normalizado, né? Existe uma normalização do processo, fica tudo muito natural. E o comportamento perverso, ele acaba sendo reproduzido com muita naturalidade. E as pessoas acabam sofrendo em silêncio. O silêncio é uma das grandes barreiras da violência no trabalho que a gente tem que combater e conversas como essa acabam trazendo muita informação para que isso aconteça. Os trabalhadores, eles sofrem em silêncio, na maioria das vezes, por medo de represárias, por medo de serem sendo tidos como frágeis, né? Aquele que não aguentou a pressão, aquele que não suporta tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, né? E aí ele vai pode se tornar motivo de chacota, ele pode se tornar motivo de perseguição dentro da organização e por isso ele prefere não se pronunciar diante do assédio. Ok, Rosielen, nós vamos agora para um rápido intervalo. Estamos conversando hoje com a psicóloga Rosielen Shimabuco sobre violência e assédio no trabalho. Não saia daí, contamos com você no próximo bloco. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a psicóloga Rosielen Shimabuco, que é doutoranda em Psicologia do Trabalho e sobre a violência e o assédio no ambiente de trabalho. E o que acontece quando a pessoa é assediada no trabalho e os colegas também se silenciam por medo, né? Como quebrar esse jogo de assédio no trabalho, né, e que você não tem nem o suporte do próprio colega, porque ele também está com medo, né, ou acaba também iniciando uma prática de assédio contra essa vítima? É uma pergunta muito pertinente, porque na maioria das vezes é isso que acontece. Como eu disse anteriormente, o assédio e a violência, ela acaba sendo institucionalizada e naturalizada na organização, na empresa, enfim, na organização de trabalho de uma forma geral. É preciso buscar redes de apoio, né? Se você não tem redes de apoio dentro da organização, no mesmo nível dos seus pares, que busque no nível superior, que busque na chefia, na diretoria. É preciso comunicar as práticas. O trabalhador pode também buscar outras instituições que podem oferecer apoio para além da organização. Se dentro da organização ele não vai receber esse apoio, ele percebe que não vai receber esse apoio, ele pode buscar parceiros, como, por exemplo, os sindicatos ou outras instituições que dão apoio para o trabalhador, para ele fazer uma ponte para se comunicar com essa administração. Certo. E se ele não faz nada? O que pode levar a uma prática assim, assídua, constante, habitual de violência, humilhação?
os impactos são severos, né? Uma prática constante, sistemática, como eu disse, pode levar a um adoecimento emocional, um adoecimento mental, inclusive, muito severo, né? Muitas vezes as pessoas, quando comparecem ao consultório psiquiátrico ou psicológico do psicólogo para tratar questões relacionadas ao trabalho, elas já estão com os níveis de ansiedade e de fadiga emocional super elevados. E aí é preciso uma intervenção medicamentosa, é preciso psicoterapia. Não raro acontece das pessoas, dos trabalhadores de uma forma geral, recorrerem a outros recursos para tentar aliviar aquela tensão, como, por exemplo, o abuso do fumo, do álcool e de outras drogas, automutilação e, infelizmente, a gente está vendo cada vez mais casos de suicídio relacionados ao trabalho, inclusive suicídios que acontecem dentro dos postos de trabalho, como é o caso dos enfermeiros, infelizmente, dos profissionais da saúde, está tendo cada vez mais, e de bancários. E o que o trabalhador está querendo dizer quando ele comete suicídio no trabalho? Olha, são vários os recados, né? Na verdade, existe um estigma de que aquele que comete suicídio não avisa, né? E a gente já sabe, por A mais B, pelos estudos, que isso não é de fato real, né? O trabalhador, quando ele chega a cometer suicídio, se existe um nexo causal desse suicídio com o ambiente de trabalho, é porque muita coisa já aconteceu ali atrás. E provavelmente ele já deu muitos outros indícios ali atrás também. Ele ou se isolou, ou ele já buscou ajuda e não foi ouvido, ou ele já entrou em conflito com o trabalhador, com colegas de trabalho e não teve retorno das suas investidas. O suicídio, ele pode ser um pedido de ajuda, na maioria das vezes ele é um pedido de ajuda, ele é um pedido de alerta. Olhem para essas relações, né? Percebam as relações como elas estão acontecendo aqui. Alguma coisa está errada e isso precisa ser trabalhado. Nós vamos agora à pergunta do jornalista Wendel Franco, que fala mais especificamente sobre como abordar o chefe em caso de assédio. Olá, Rosielen. O que o trabalhador pode fazer quando percebe que aquela brincadeira sem graça está virando assédio? Como ele pode abordar essa situação com o chefe sem correr o risco de ser prejudicado no trabalho? Comunicar ao chefe vai depender muito do estilo do chefe também, né? Eu costumo dizer em todos os treinamentos e sempre que a gente fala que é preciso falar, é preciso se comunicar, é preciso falar para o chefe. A pergunta do Wendel, né, foi como fazer isso sem sofrer represárias. É difícil. Eu não posso trazer aqui uma receita de bolo, não existe uma receita, não existe uma forma correta de fazer, mas o trabalhador ele tem que sentir um espaço para que ele possa comunicar isso para a sua chefia ou para outras chefias ou para outras diretorias. É preciso que ele fale. E se o chefe dele for o assediador, é importante que ele passe isso mais adiante. Se ele estiver também com um grupo, outras pessoas que estejam sofrendo sobre o mesmo tipo de violência, que estejam sofrendo o mesmo tipo de assédio, ele pode também se apegar a essas outras pessoas e, num tratado coletivo, levar isso mais adiante. Mas se ele vai ser penalizado ou não, já depende da subjetividade, depende do contexto de cada situação. A ONU aprovou em junho desse ano uma convenção histórica contra a violência e assédio no trabalho. Ficou estabelecido que os países membros, como o Brasil, têm a responsabilidade de promover um ambiente de tolerância zero. Isso é sinal de que o mundo despertou para o problema? Sim, com certeza, né? A Organização Internacional do Trabalho soltou essa normativa esse ano, mas essa é uma reivindicação antiga, de 2015. E foi impulsionado esse ano principalmente pela manifestação de pessoas públicas e de redes sociais também. Os trabalhadores já estão mais alertas às práticas que acontecem no ambiente de trabalho e não estão se submetendo a práticas violentas mais no trabalho. Isso é um grande avanço, é um avanço significativo. E com certeza trazer essa normativa de uma forma estruturada, como a Organização Internacional do Trabalho faz, leva as organizações a refletirem sobre as suas práticas, né? Inclusive, também esse ano a gente teve um avanço significativo, que foi a categorização da síndrome de burnout como uma doença. Até então,
é como se ela tivesse sido promovida a doença, e isso faz com que as empresas, as organizações, elas estejam ainda mais atentas aos impactos sobre as suas práticas na vida e na saúde dos seus trabalhadores, sob o risco de sofrerem sanções penais, né, de serem acionadas judicialmente pelos impactos causados na saúde do trabalhador a partir das suas práticas. Isso é muito importante. Muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui sobre esse assunto. Foi um prazer, estou sempre à disposição. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a psicóloga Rosielen Shimabuco sobre violência e assédio no trabalho. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana.